Deixa eu te fazer algumas perguntas de leigo. Claro, tá? claro. Porque a minha audiência ela precisa entender alguns termos que às vezes a gente não entende. Claro, Nem claro. todo mundo ali conhece termos jurídicos. Explica para mim, qual a diferença de um advogado criminalista e um advogado de júri? Isso é uma especialidade? Não. Na verdade, todo advogado criminalista é aquele advogado que atua perante a justiça criminal. Pouco importa se é na justiça federal, na justiça comum. Claro que tem os advogados criminalistas que atuam especificamente nas auditorias militares, dos estados, da União. Mas o advogado criminalista é aquele que atua na preservação de direitos fundamentais daquele que é acusado de algum crime. Tá? Tem advogados que preferem, evidentemente, delitos econômicos. Então, eles atuam praticamente dentro da Justiça Federal, porque tem os delitos econômicos, a lei de crimes financeiros, a competência é da Justiça Federal. Lavagem de capitais, eu não posso dizer que é de competência da Justiça Federal, ela pode ser de competência da Justiça Federal, mas pode também ser de competência da Justiça Estadual. Então, e tem o advogado do Tribunal do Júri. O advogado do Tribunal do Júri, ele é mais capacitado para o Tribunal do Júri porque o júri é bifásico. Nós temos duas fases no Tribunal do Júri. Nós temos a primeira fase, que é a fase de admissão da acusação, onde o Ministério Público, quando propõe a ação penal, ele como titular da ação penal, ele propõe a ação e nessa fase tem que ser apurada o indício de materialidade e autoria de um crime doloso contra a vida. Porque o júri eu posso julgar o infanticídio, o aborto e o homicídio, e o induzimento a suicídio. Então, existem outros crimes além do homicídio para ser julgado no Tribunal do Júri. Então, nessa primeira fase, eu faço um juízo de admissão. O juiz faz a análise, ele faz, ao final da instrução processual, dessa primeira fase, uma decisão de pronúncia. Sim. Aí ele diz o seguinte, é caso do Tribunal do Júri, ou não é caso do Tribunal do Júri, ou é caso de desclassificação para um outro crime. Então, se é um caso de pronúncia, o réu é pronunciado. Aí sim, ele vai ser remetido após o esgotamento dos recursos relacionados à decisão de pronúncia, ele vai ser julgado no Conselho de Sentença, que é o Tribunal do Júri, onde é formado, sorteado 7 jurados, e esses 7 jurados, dentro dos 25 do Tribunal do Júri, é formado o Conselho de Sentença, e ali vai ser feita toda uma nova instrução. Todas aquelas testemunhas que foram ouvidas na primeira fase serão ouvidas novamente na segunda fase. Primeiro houve as testemunhas de acusação, houve as testemunhas de defesa, interrogatório do réu, interrogatório dos réus, que podem ser outros, mais de um réu, debates orais, aí fecha para o público, é feita a sala secreta, onde os jurados julgam através de quesitos, né? Fecha a sala secreta, aí sim, se for condenado, o juiz presidente vai proferir uma sentença condenatória com base na decisão por maioria do Tribunal do Júri, porque hoje não existe mais 7-1, não. Teve maioria, encerra a votação. Então hoje não se abre mais todas as papeletas. Fechou 4, condenou, o juiz vai prolatar uma sentença condenatória. Fechou 4, absolveu, no quesito genérico de absolvição ou no quesito de autoria, fechou, absolveu, alvará de soltura se estiver preso, se não, tchau e benção. Segue com Deus e, por favor, não volte nunca mais aqui. Essa é a regra. Porque Tribunal do Júri não é para sei lá conversar. Ninguém senta na frente do juiz para ter papo. Mas parece que nem todo advogado faz Tribunal de Júri. Não, isso é uma questão é uma questão de preferência de atuação. Eu te perguntei isso porque, assim, eu estou aqui já há 130 entrevistas, ou quase 2 anos, denunciando casos de absurdos aí de militares, né? De situações assim, cara, eu já presenciei aqui várias situações. E a grande maioria não sabe nem a quem recorrer, né? Hoje, o militar, o cara que está passando o mesmo processo que o sargento Alan Marques passou ali, está passando uma perseguição, quem ele deve procurar? Ele deve procurar um advogado criminalista especialista em júri ou somente quando ele for acusado? Qual é a situação ali? Orienta isso para minha audiência, da mesma forma que eu não sei, acho que a galera também quer saber. Na verdade, eu já vou fazer o meu jabá. Pode fazer. Se tiver alguma dúvida jurídica relacionada à parte criminal, você tem que procurar um advogado criminalista. Sim. Desde a primeira intimação a uma delegacia de polícia ou num procedimento investigatório no Ministério Público ou qualquer órgão de persecução penal, de investigação penal, se receber uma intimação, não aconselho sozinho. Não aconselho sozinho. Aí você tem que, de fato, procurar um advogado e, pelo menos, procurar saber quais são as circunstâncias da sua intimação. Por que você está sendo intimado?
Foi o que eu falei agora há pouco. Ninguém é intimado numa delegacia de polícia, numa audiência de instrução, para bater papo. O advogado, o delegado não quer te conhecer à toa. Então, é muito importante. E tudo que você falar ali vai ser elemento de prova. Claro. A partir do momento que você fala para o delegado voluntariamente, consciente voluntariamente, você está renunciando a um direito seu de não produzir prova contra si. Até porque no nosso sistema processual vigora o direito ao silêncio, o famoso nemo tenetur si detegere. Então, se a partir do momento que eu produzo, falo de forma voluntária algo na frente de uma autoridade policial, uma autoridade judiciária, aquilo é prova. Aquilo é prova. Se ele constar lá no BO que... Tá na audiência de instrução, tá filmado. Você vai lá e falou, não, eu matei. Acabou. É uma confissão. Claro que a confissão, ela não vai gerar uma condenação em automático. A confissão, ela tem que ser corroborada com os outros elementos de prova, porque tanto é que existe o crime de autoincriminação. Então, é muito importante ter um advogado... Ter um advogado para fazer essa análise. Eu aconselho independente. Primeiro procura um advogado, vai um advogado criminalista, e se de fato for uma questão, se olhar na intimação crime de homicídio, eu aconselho procurar um advogado criminalista desde o início. Porque desde o início ele já vai ter ele vai viver o processo junto com você. É muito importante o advogado viver o processo junto com você. Sim. Porque ele vai saber desde o início o histórico. E quando chegar no tribunal do júri, ele vai ter a segurança de poder falar o que tiver que ser falado, evidentemente, para preservar os seus direitos no plenário do tribunal do júri, perante os juízes de fato, que são o corpo de sentença, que é o conselho de sentença, desculpa. Então é muito importante desde o início. Não é esperar a denúncia. Claro que o advogado, já ciente de uma intimação, ele vai chegar lá, vai pedir acesso, vai analisar. Aí você vai perguntar, o que eu faço agora? Ele vai falar, nada. Porque fazer nada também é fazer muito. Até porque no processo penal, o silêncio é diamante. Entendi. Vigora o princípio da presunção de inocência. Quem tem que provar que eu sou culpado é o Ministério Público. Eu não sou obrigado a provar que eu sou inocente. Então, se eu sou acusado de algo, o Ministério Público tem que perquirir os meios necessários dele ali para trazer um indício de autoria e materialidade para me processar. Não sou eu que tenho que provar para ele que sou inocente, não. É ele que tem que alterar o meu status quo de inocente. Porque a Constituição estabelece que todos são inocentes até sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, eu tenho essa regra de tratamento pela presunção de inocência, essa regra probatória. Regra de tratamento porque eu sou presumidamente inocente até o trânsito em julgado da ação penal. E a regra probatória no que tange você, na qualidade de órgão acusador, deve provar que eu pratiquei aquele crime. E não é só um provar de forma leviana, é provar acima de um juízo de certeza, acima de qualquer dúvida razoável. Você tem que ter um estándar probatório. O que é o estándar probatório? É um nível de suficiência probatória para que eu possa deixar determinado, provado um fato. Por exemplo, é o caso dessa xícara. Eu uso muito esse exemplo da xícara. Eu falo copo, né? Mas eu estou com a xícara na mão, eu vou falar da xícara. Essa xícara, você pode afirmar que essa xícara está cheia? Não. E se ela transbordar? Aí sim. É a mesma coisa em relação ao estándar probatório. Eu só posso dizer que um fato está devidamente provado quando a xícara transbordar. É a mesma coisa em relação ao Ministério Público quando imputa um crime ao senhor.